Olá! E aí, pronto para mais uma história perdida? O caso que se segue narra a história de uma mulher que simplesmente sumiu sem deixar rastro nenhum. O caso que se segue narra a história de Graziela Pinheiro Rubiano, de 36 anos, que simplesmente sumiu em abril de 2020. Antes de continuarmos, uma informação importante. Vamos preservar o nome do ex-marido, ou o Amásio, por questões legais. No decorrer do programa, vocês vão entender por quê. Graziela, uma mulher cheia de vida e sonhos, como narra a amiga que não quer ser identificada. A Grazi, ela era uma pessoa assim, bem extrovertida, sabe? Batalhadeira, uma pessoa persistente, tinha uma força de vontade assim, imensa, sabe? O sonho dela era terminar o curso e trabalhar na área como técnica em enfermagem, né? Ela era uma pessoa assim que não faltava o curso, entendeu? Era bem assim, determinada. E incentivava quem estava perto dela para não desistir. Era dia 4 de abril, plena pandemia. Graziela falou com a amiga. Mal ela imaginava que seria pela última vez. Eu mandei uma mensagem para ela, falando do relacionamento meu. E ela mandou uma mensagem dizendo que estava muito feliz. E eu até estranhei, que bem no final da mensagem ela colocou assim: só não deixe ninguém atrapalhar a sua felicidade. Seria uma mensagem reflexiva da própria vítima? Era sexta-feira. Elas tinham um trabalho a entregar na segunda. E a gente tinha um trabalho para apresentar na segunda. Então, no sábado ela mandou para mim. No domingo eu mandei oi no celular dela. Ficou só 2 risquinhos cinza. Ela não respondeu mais. E daí então, na segunda, ela não apareceu com o trabalho e sumiu. Sem notícia, sem nada. Ligava no celular desligado, mandava mensagem, nem era 2 riscos, porque aparecia apenas um. E desde então, nunca mais. Nunca mais mesmo. Dias depois, as amigas se juntaram e fizeram um movimento. Afinal, onde estaria a Graziela, que sumiu sem deixar rastros? Em 14 de abril, foi instaurado o inquérito policial. Nele, a menção de que entre os dias 4 e 6 de abril, Graziela Pinheiro Rubiano desapareceu. Outro ponto importante do documento: Amásio mentiu e omitiu informações importantes. A suspeita de homicídio qualificado. O homem que vivia na mesma casa com ela surgiu então como suspeito. Nossa equipe teve acesso a conversas com uma amiga de Graziela. O homem fala: "Boa noite, a gente se separou. Eu também não consegui falar com ela. Na segunda-feira, ela pegou as roupas dela e saiu de casa. Ela pediu para eu entregar as chaves e uniformes para o chefe dela." Graziela havia dito para a amiga que eles viviam juntos, mas estavam separados como casal havia quase um ano. Ela falava que eles moravam juntos, mas assim, eram apenas amigos, entendeu? Mas os ciúmes dele davam a entender que não era só isso, né? E eles estavam, no caso ela sempre falou que ela estava construindo uma casa e que assim que terminasse essa casa, ela iria se separar dele. Nas mensagens, o homem disse outra versão, de que a gente estava junto. Ele ainda mencionou que, na segunda eu fui trabalhar, quando voltei, ela tinha saído já. Mas por que ela havia saído? Qual seria o motivo que o Amásio mencionou? É um vídeo que vou te mandar pelo telefone. Ela é uma garota muito gente boa, amo muito ela, e não foi por minha causa, ela está muito envergonhada. No vídeo, ela está nua. Ele segue. Ela mandou para a namorada dela, mulher, entendeu? Ou seja, ele insinuou que ela estava mantendo uma relação com outra mulher e que foi embora por isso. A gente conversou numa boa e ela disse que ia voltar para a cidade que morava, que lá era mais feliz.
sobre o curso que estava fazendo, ele disse que ia terminar esse módulo e fazer o outro lá, em Umuarama. Graziela e ele estavam juntos desde 7 de abril de 2017. Mas a história estava estranha. Afinal, havia contradições entre o depoimento dele e a investigação policial. Ciúmes, né? Ele era uma pessoa... Ela alegava que ele era uma pessoa assim meio que doentia, tinha muitos ciúmes dela, entendeu? Nós estamos acompanhando a história de uma mulher que desapareceu. Eram meados de abril de 2020. Ela foi vista pela última vez no sábado. Depois disso, sumiu. De acordo com Amásio, ela foi embora para viver um relacionamento homoafetivo. Depois disso, então, ela não deu mais notícias. No depoimento do ex-marido, ele disse que no domingo, dia que Graziela não foi vista por mais ninguém, acordaram às 10 da manhã e ela foi comprar pão, enquanto ele preparava o almoço. Por volta do meio-dia, se dirigiram ao veículo deles até o Balneário Atlântico, onde Graziela possui um terreno. O objetivo seria tirar o nível. Ele prossegue e disse que ele ainda disse que terminou o trabalho às 13h30 e que o casal ficou até às 19h30 conversando na beira da lagoa. Completou que Graziela mergulhou e o rapaz que cuida do local veio informar que o banho estava proibido. Aqui, algumas contradições. Primeiro, porque o porteiro do balneário negou esses fatos quando interrogado. Caseiro informou que o porteiro foi dispensado por conta da crise do coronavírus e que ele não estava no local no domingo. Completou que o banho estava liberado. E mais, o próprio porteiro foi encontrado e negou ter estado no clube naquela data e ter repreendido tal pessoa. O zelador ainda negou que o casal tivesse permanecido a tarde toda na beira da lagoa. A investigação ainda usou tecnologia para seguir os passos do casal. Na versão do Amásio, eles saíram do balneário, compraram 2 lanches e depois seguiram para casa. Os dados do GPS do celular dele apontam que só às 17h59 ligou o GPS e foi para o Balneário Atlântico. Às 18h23 voltou para casa e passou em uma lanchonete conforme o GPS. O documento indica que, na verdade, isso é a certeza de que a vítima não retornaria, certeza que só teria se tivesse assassinado e ocultado o cadáver. E mais, os dados do celular dela apontam que não possui dados para exportação a partir de 4 de abril. E mais, dados da conta Google dela foram propositalmente deletados. O perito menciona ainda, para quem analisa o celular, é como se Graziela nunca tivesse existido. E mais, todas as conversas recuperadas por um programa especial terminam em 3 de abril, sexta-feira, um dia antes dela sumir. A polícia então fez levantamentos periciais na casa e no carro, que apontaram ainda mais indícios de um possível crime. No carro, o perito apontou que houve amostra de pequena mancha escura no teto do veículo e que foi feito o exame de luminol que constatou sangue no encosto do banco traseiro, lado direito. E mais, a comparação mostrou que o sangue era de Graziela. As amostras de sangue são de um mesmo perfil genético de uma pessoa do sexo feminino e apresenta parte comum com a menina que seria a filha de Graziela, com probabilidade de maternidade de praticamente 100%. Na casa, também foi feita uma varredura com o uso de luminol, um equipamento que identifica presença de sangue animal ou humano. O arquivo da perícia menciona: havia no piso do quarto uma mancha não vista a olho nu, mas com o luminol apresentou medida de 1 metro por 2,80 e obteve-se resultado positivo para sangue. Na parede havia também manchas de sangue espargido. E mais, no piso da sala, sangue em forma de sola de sapato. Perto da pia de louças e do tanque havia sangue gotejado. E no interior do tanque também havia sangue em forma de gotículas que também estavam em uma escova de lavagem. Foi também encontrado, em uma toalha próxima ao tanque, o luminol também identificou sangue.
A questão é que com a lavagem e passar do tempo, não foi possível constatar se era sangue humano ou animal. Estas fotos mostram todas as marcas encontradas na casa, desde a poça grande da sala até as pequenas marcas espalhadas pelo imóvel, principalmente perto da pia e do tanque. Com tantos elementos de indícios, foi decretada a prisão temporária do Amásio de Graziella, ainda em 2020, além da busca domiciliar e acesso a aparelhos celulares e eletrônicos. Mas o mistério continuava. Ela realmente teria sido morta e teve o corpo ocultado? Nós estamos acompanhando o caso do desaparecimento da jovem Graziella, uma mulher de 36 anos, fato de abril de 2020. Até então, todos os indícios levam a crer que ela poderia ter sido assassinada e depois teria o cadáver ocultado. Seria isso mesmo? No relatório, o escrivão de polícia apontou sobre os motivos que Graziella tinha para não sumir: o curso que fazia, a construção da casa no Atlântico, o trabalho em que era exemplar, não deixaria a moto para trás, roupas e documentos deixados, ter pouco dinheiro, recebeu apenas R$ 640 na sexta-feira, dificuldade de deslocamento, já que os ônibus não estavam funcionando devido ao momento da pandemia. E mais, Graziella estava se relacionando com um rapaz, com quem foi a um motel no sábado, um dia antes de não responder mais ninguém. Ela tinha, sim, um relacionamento na mesma empresa que ele trabalhava, entendeu? Na mesma empresa que ele trabalhava, ela tinha um relacionamento. Só que eu sempre aconselhei ela assim: Grazi, termina esse relacionamento para depois você dar continuidade. E mesmo porque era na mesma empresa, era muito perigoso para ela, por ser mulher, entendeu? Só que ela não escutou, né? Não sei se ela estava empolgada, entusiasmada com esse rapaz. E aconteceu isso, né? Os três trabalhavam na mesma empresa? Sim, os três trabalhavam na mesma empresa. Ou seja, Graziella trabalhava na mesma empresa que o namorado e o ex-marido. E um outro fato intrigante: na época do desaparecimento, o Amásio fez algumas pesquisas estranhas na internet, o que foi apontado pela perícia. O celular dele tinha pesquisas frequentes sobre amputações de membros. E a amiga garante: o relacionamento do Amásio com ela era conturbado. Era conturbado, ela vivia triste, ela falava assim que ela tinha medo de se separar porque ele ameaçava ela. Ele falava assim que se caso ela separasse dele, ele matava ela e ia se matar. E já teve momentos assim dela chegar no curso com hematomas no braço, entendeu? Uns roxões, e para algumas pessoas ela até inventava que tinha se machucado, mas para quem era íntimo mesmo, ela se abria, entendeu? Que às vezes chegava de entrar em luta corporal. Por que ele fazia isso? Ciúmes, né? Ele era uma pessoa... Ela alegava que ele era uma pessoa assim meio que doentia, tinha muitos ciúmes dela, entendeu? Chega então o momento do julgamento. Apesar de todos os indícios apontarem para um feminicídio seguido de ocultação de cadáver, houve uma reviravolta. O advogado Tiago Cirarrata levantou outros indícios que apontavam que ela poderia ter sumido de propósito, se aproveitando da situação. E as provas que foram juntadas ao processo, elas davam indícios, né? Vários indícios, tudo por conta da personalidade dela, do passado dela, de que realmente ela poderia estar usando essa situação em benefício próprio para escapar das dezenas de problemas que ela tinha. E mais, ela seria suspeita de outro crime, do assassinato do ex-marido antes de conhecer o Amásio. Houveram diversos indícios de que, na realidade, ela teria arquitetado o assassinato do ex-marido dela, porque na época ela já tinha um outro amante, e esse amante existia uma troca de áudio em que ela dizia que o plano estava quase completo. E aí esse foi um dos primeiros elementos, né? Aí até esse rapaz que está sendo, na visão dele, como ele disse, falsamente acusado já por um crime, ficou preso aqui 9 meses e depois saiu. Ele apontou aí diversos indícios de que realmente a Graziella tivesse envolvido com isso. E ainda, o advogado disse ter encontrado dados intrigantes na movimentação bancária de Graziella. Eu fiz uma análise dos extratos e em uma das contas haviam movimentações posteriores ao sumiço dela. E
Inclusive, havia uma conta que constava lá abertura saldo 30 dias após, 30 dias não, em julho, entendeu? E essa conta é de uma agência do Banco Santander na região de Ladaro, que é fronteira com a Bolívia. E também havia um outro andamento nessa conta, que estava escrito CR Convisac. E aí o que chamou muita atenção. No fim, como não há corpo e nem provas suficientes de um crime, o réu foi inocentado. Por isso a omissão do nome dele desde o começo. Entendendo não haver prova suficiente da materialidade, ou seja, de que a vítima foi morta, tendo em vista provas juntadas por conta da defesa, assim, por consequência lógica, fica prejudicado o julgamento de ocultação de cadáver. Despeça-se o de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Apesar da absolvição, a amiga acredita que possa ter ocorrido um crime. Sinceramente, eu acredito que ela não tá mais viva. Uma pessoa não ia sumir assim do mapa, entendeu? E deixar como a bis dela, que ela quis tanto conquistar, entendeu? Com tanto esforço, ela não ia deixar tudo pra trás, assim, sumir. Então eu acredito que ela não está mais viva, não. Aquelas questões, sangue na casa, sangue no carro, não serviram para comprovar alguma culpa do ex. Mas você acha que ele pode, de alguma forma, estar envolvido? Sim, eu acredito que sim. Porque como que uma pessoa que frequentava o curso aparecia com os hematomas? Então, tipo assim, já era o quê? Um sinal de que ele tocava ela, ele agredia ela. Por que não entrar em luta corporal, entendeu? E acontecer ferimentos graves ali na casa onde eles moravam, né? Por questão de ciúme, traição. Eu acredito que sim, que ele tem a ver com isso sim. Mas ficou assim, como se ela tivesse sumido do mapa e ele não tivesse feito nada, entendeu? Mas e o sangue na casa? E os hematomas que ela parecia? Teve motivos de agressões sim, entendeu? E outra, se não há corpo, né? Não há prova. Então ficou assim, um caso, eu acredito que ficou um caso mal resolvido. Essa é a realidade. E com isso encerramos mais um programa Histórias Perdidas com um caso sem solução. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro de Graziela ou sobre algo que possa ter ocorrido com ela, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp ou até no meu Instagram. Sua identidade vai ser preservada. E na semana que vem voltamos com mais um grande mistério. Até!